Bom, pessoal, bom dia. Hoje, no nosso quarto dia, a gente vai falar um pouco sobre o apoio à saúde mental da criança e à sua família no contexto da pandemia que a gente está vivendo. A gente convidou o doutor Tiago Blanco, ou Bianco Blanco. Ele é psiquiatra infantil e vai discorrer um pouco para a gente sobre esse assunto, tá? Só a gente pode tirar. Muito bom dia a todos que nos assistem. Falar sobre a infância e adolescência no contexto da saúde mental é sempre um grande prazer, porque de fato a gente precisa considerar, na verdade, essa faixa etária como uma faixa etária de uma janela de oportunidade muito favorável para fazer intervenções no campo da prevenção de adoecimento, sobretudo em momentos que a gente identifica uma alta vulnerabilidade, como situações de violência, situações traumáticas e outras dessa natureza. Eu entendo que para a gente considerar a infância e a adolescência no campo da saúde mental e do desenvolvimento, precisa, na verdade, pensar em três contextos formadores principais, que vão ser protetores, mas também poderão funcionar como fator de risco, que é o contexto formador da família, o contexto formador escola e o contexto do próprio sujeito em relação à questão das suas vulnerabilidades individuais, genéticas e autobiográficas. No contexto formador da escola, nós precisamos constituir esse ambiente como um ambiente em que se seja oferecida a oportunidade para a criança de construir boas relações. Além do aprendizado em si, que é fundamental, a escola tem um papel central na construção de habilidades e competências que reforçam a conexão entre pessoas como um elemento muito favorável, de forma que, na medida em que a reprodução dos processos interrelacionais acontece na escola, seja lidando com a autoridade que é conferida pelos professores e os agentes formadores na escola, mas também em relação com as crianças também é fundamental, por isso que isso é muito relevante. Particularmente agora, nesse período que nós estamos vivendo, que é o período de quarentena, em que a escola deixou de ser esse espaço que a criança frequenta diariamente, ainda assim é significativo que nós consigamos trabalhar junto a essas crianças as formas de se relacionar umas com as outras, seja pelos canais de comunicação de tecnologia, né, que são utilizados por algumas escolas. No nosso caso do SUS especificamente, na rede pública de ensino, isso não ficou tão evidente, o acesso a esse conteúdo. Nas crianças que frequentam outras unidades escolares na rede privada, isso está muito mais claro. Mas, de toda sorte, tendo em vista que as aulas vão retornar em algum momento, ainda que de forma híbrida, nós precisaremos, na verdade, de fato, entender esse ambiente como um ambiente repleto de contingências, e é importante que a gente tenha essa perspectiva, mas também com uma oportunidade muito grande. Por isso que entendo que a atenção básica precisa também estar linkada na escola, né? A escola precisa fazer rede com atenção básica para que a gente possa fazer isso, e a saúde mental está diretamente envolvida nesses processos que envolvem lá a formação desse sujeito. Ao mesmo tempo, a família significa também um contexto formador, talvez o mais relevante de todos esses, né? Porque é ali na família que a gente vai encontrar os processos ligados à constituição da identidade do sujeito, as relações mais primárias e as relações que vão oferecer para o indivíduo a construção de competências que são fundamentais. Vocês já devem estar familiarizados com essas competências que são principais, como resiliência, assertividade, teoria da mente e assim por diante. Ora, falar de família é relevante porque a gente precisa, na verdade, considerar desde o início do processo de desenvolvimento, né?
Eu entendo que a atenção básica tem uma função muito valiosa, que é de começar, na verdade, a preparação para o desenvolvimento infantil ainda na gestação, não apenas, na verdade, no cuidado pré-natal, mas na orientação das mães em relação ao exercício da parentalidade, da maternagem e, eventualmente, da paternagem quando as mães se apresentam como mãe solo. Um primeiro elemento fundamental, eu acho que desmistificar essa romantização que a gente tem em relação à maternidade como alguma coisa que é sempre muito sublime, né, e destituída das dificuldades que são inerentes ao exercício da maternidade. Ter filho é uma coisa incrível, todo mundo sabe disso, porque é a garantia, ou pelo menos uma expectativa de uma relação que é de muita intensidade do campo dos afetos, durabilidade e longevidade. Mas, ao mesmo tempo, o nascimento de um filho implica num primeiro momento de grande sofrimento, porque a mulher é destituída do seu lugar de valor ou de poder, porque em algum momento, logo depois do nascimento, o recém-nascido ele ocupa um lugar muito privilegiado, então as pessoas elas costumam até esquecer da mulher e começam a perguntar só do recém-nascido. Freud já falava sobre isso há algum tempo, né, do bebê enquanto alguém que é muito narcísico, né, e muito egocentrado, e Freud nomeava isso como Sua Majestade o bebê. Então o bebê é esse sujeito que, quando ele está com fome, quando ele está com alguma demanda, ele simplesmente chora e vai chorar até ser atendido, não conseguindo perceber que o outro, né, e no caso o cuidador principal, qual seja a mãe, tem algumas demandas importantes, e por isso demanda uma carga muito significativa do ponto de vista psíquico para essa mulher. Na medida em que a gente tem uma sociedade também que hipervaloriza a questão da maternidade, implicando uma expectativa de uma mãe muito boa, e isso se reflete na leitura social como uma mãe que não permite que o seu bebê chore, a mãe acaba ficando muito refém desse desejo, e se ela não for acolhida nesse processo, ela acaba não conseguindo mais aplicar a sua identidade ou seus desejos, ficando de fato sobrecarregada e adoecida eventualmente. O que nós precisamos fazer no final das contas é ajudar essas mães a entender de que com o desenvolvimento infantil a gente vai conseguir perceber o bebê quando ele chora porque ele realmente está com alguma demanda de alimentação, demanda nutricional ou algum outro tipo de demanda, e quando ele está chorando por colo, e a gente consegue dizer para esse bebê: escuta, é possível que você tenha que esperar um pouquinho porque eu tenho que atender as minhas necessidades, as minhas vontades, e eu sei que é ruim, eu também gostaria que você estivesse comigo no meu colo, mas agora eu não posso. Esse exercício da frustração, ainda na fase inicial do desenvolvimento, pode ajudar na construção de conteúdos psíquicos que estão ligados aí à resiliência, tolerância à frustração, manejo da dor, manejo do sofrimento. Então, esse processo, na verdade, de desenvolvimento vai começar lá desde muito pequenininho. Por isso que nós precisamos acolher essas mães, né, desde o puerpério lá mais recente, né, para poder entender e explicar e preferencialmente antecipar isso, né, desmistificar essa lógica de uma maternidade como alguma coisa que vai ser sempre incrível, uma experiência sempre muito incrível, permitindo que a mulher consiga falar sobre eventuais dores, eventual sofrimento ligado à maternagem, à maternidade. Isso já dá conforto, né? E permite também que a gente consiga treinar nesses bebês essa lógica da frustração, da tolerância à frustração, que é uma demanda contemporânea muito grande para o desenvolvimento infantil. Nesse mesmo processo, é importante a gente pensar que a constituição, né, organização do ambiente é fundamental. Ora, se nós temos uma família que tem poucos laços de conexão, a gente certamente vai ter também, ligado ao desenvolvimento, uma dificuldade em se conectar. Conectar-se com o outro hoje é entendido nitidamente como o elemento mais importante para o desenvolvimento.
a conexão interpessoal de uma maneira que signifique que o outro consiga fazer uma leitura adequada do sujeito e consiga trabalhar essas perspectivas do outro e das demandas do outro e eu com o outro é essencial. E isso vem também com esse desenvolvimento. De forma que os membros da família precisarão demonstrar para essa criança, estabelecer para com a criança também, uma estabilidade de conexão, uma conexão que seja bastante sólida e que passa também por interessar-se legitimamente pelo que é do outro. Isso talvez seja um dos exercícios mais difíceis no cuidado com adolescentes, por exemplo. Ajudar as famílias a se interessar-se pelo que é do adolescente. Os adolescentes sempre gostaram de coisas muito diferentes do que os adultos, a vida toda, ao longo da história. Hoje, por exemplo, não raramente nós vamos deparar com adolescentes que têm um apreço grande por conteúdos como o K-pop, por exemplo, né? Que é uma coisa que independe, na verdade, de classe econômica, inclusive. E quando a gente olha para isso no primeiro momento, a gente pode achar que está muito distante do que é de interesse e acaba não tendo oportunidade de estar com o adolescente quando ele consome esse tipo de produto. Um outro exemplo muito clássico também é o jogo eletrônico, né? As pessoas, os adultos, na verdade, têm uma certa resistência ou não se interessam pelo jogo eletrônico. E é legítimo que seja assim, porque de fato não constitui esse lugar, né, de preferência. Mas para que nós consigamos estabelecer um canal de comunicação que seja de fato eficaz com a criança ou com o adolescente, se eu não estiver com ele nesses espaços, dificilmente eu vou conseguir estabelecer, na verdade, esse canal de comunicação e acessar os conteúdos mais primários, os conteúdos mais íntimos desse sujeito. Então, quando a gente está com famílias e a gente diz que é importante que a comunicação intrafamiliar seja, de fato, bastante significativa, eu vou ter que dizer para os pais, primeiro, resguardem tempo para que vocês se dediquem a isso. E segundo, estejam disponíveis para isso. Estar disponível significa também estar disponível para gostar. Se a gente realmente conseguir esse processo, é possível que a gente consiga achar alguma coisa que é valiosa lá nesse conteúdo que a gente possa gostar também, que a gente possa admirar e assim por diante. Porque esses conteúdos eles não fazem sucesso à toa. Obviamente que quando eu falo de jogos eletrônicos, a gente toma muito cuidado para não validar jogos violentos, né? Isso não quer dizer que eu não possa observar e que possa até estar presente nisso. Uma das estratégias que eu tenho recomendado já há algum tempo, com um grau de sucesso bastante significativo, tem sido orientar as famílias de que os conteúdos, os aparelhos eletrônicos, sejam videogame, seja computador ou outros instrumentos, que são fixos, eles sejam organizados nos lugares comuns da casa. Isso permite que o adolescente consuma esses produtos, mas ele não fique cerceado, né, ou exilado num quarto, né, num lugar muito privativo, sem que nós adultos consigamos ter esse acesso e também perceber o que está acontecendo e compartilhar com eles também. Claro que alguém vai me dizer, mas professor, o celular é impossível porque é individual e eles, e cada um na verdade tem o seu individual e vai consumir isso no seu lugar privado, seja no quarto ou alguma coisa ou algum local significativo. Concordo. O fato é que se nós considerarmos isso e normatizarmos isso e não tivermos uma perspectiva de tentar favorecer que as crianças e adolescentes estejam no contexto da família, isso poderá trazer um prejuízo ainda maior. Ainda no contexto da família, a gente tem que considerar também a lógica da prevenção de violência, né? E nisso eu gosto sempre de entrar no campo das modalidades de parentalidade, né? Os tipos de parentalidade. Eu gosto muito do modelo que trabalha com 4 tipos de parentalidade, né? Que é o modelo
indulgente, o modelo negligente, o modelo autoritário e o modelo autoritativo. Esse modelo ele trabalha, na verdade, com um gráfico de dois eixos, né? E que resgata algo que eu trabalho muito e que acredito mesmo, e de que o desenvolvimento infantil e o desenvolvimento do adolescente ele está relacionado com uma equação que ela é bastante simples. Bom desenvolvimento é igual a limites, disciplina, de alguma forma, e muito, 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 muito amor. Muito amor. Um amor, na verdade, não tem limites. Ele pode existir o quanto for. Assim como elogio, assim como admiração do pai para o filho, isso nunca foi um problema e nunca foi excesso, né? Mas há que haver essa outra interface do limite também. Então, esse gráfico do desenvolvimento ou desses modelos parentais, ele é dividido em dois eixos, né? O eixo um eixo que é o afeto, né? Que é o amor, e o eixo do limite da disciplina. Quando eu tenho muito afeto e pouca disciplina, eu terei um modelo indulgente. Significa pais que são muito que tem muita concessão e que oferecem muito para os filhos e que não têm limites apropriados. É um modelo muito frequentemente observado em estratos socioeconômicos um pouquinho melhores, em que você tem pouquíssima experiência de frustração com as crianças e adolescentes. Não só estratos socioeconômicos um pouquinho mais favorecidos, isso está relacionado, na verdade, à dimensão ou o tamanho dos ganhos, né, que a criança tem, ou como a gente consegue perceber isso, mas nessa lógica que eu estava comentando de uma romantização da maternidade, uma expectativa de que a mãe precisa ser boa, e ser boa significa não poder causar sofrimento ao seu filho, acontece esse modelo. Eu lembro até, na verdade, que um dos maiores medos da maternidade contemporânea é de que o filho eventualmente deixe de amar os pais. Os pais têm absoluto pavor de que isso venha acontecer. Nesse pavor, eles acabam não fazendo isso. E uma criança, eventualmente, inclusive, vai chegar a comentar para os pais, talvez todos que assistem aqui em algum momento já tenham até, se não falado, até pensado isso para os próprios pais quando eles quando eles puniram por algum motivo, como quando eles fizeram alguma coisa que é desagradável, e dizer, se eu pudesse escolher uma outra família, eu teria escolhido. Ora, se todos nós passamos por isso em algum momento, e no meio de frustração, da experiência da raiva, isso pode acontecer, isso não era uma verdade absoluta, né? Isso era, na verdade, uma expressão que muitas vezes está ligada ao processo de manipulação, né? Processo de constituição da infância. Lembrando que manipulação é muito diferente de perversão, né? As pessoas confundem muito isso. Toda criança vai manipular a tua família, todo adolescente também vai tentar manipular a família, isso faz parte do desenvolvimento, não há nada de errado nisso. O importante é que nós, como adultos, consigamos entender, reconhecer o processo, né, e, inclusive, dar uma devolutiva para a criança e dizer, olha, escuta, eu sei que você está chateado, eu sei que você está com raiva, mas eu sou adulto, eu sou mais inteligente, né, eu consigo perceber isso. Esse processo não é o melhor processo, a gente vai conseguir resolver as questões através da fala, né, e assim a gente vai constituindo essa melhor relação. Mas quando eu estou muito inseguro e tenho muito medo de que a fala de uma criança de que não gosta dos pais possa de fato representar uma verdade, e olha, veja que naquele momento específico a criança pode estar bastante frustrada e ela pode não estar gostando mesmo de você quando você está frustrando naquele exato momento. Mas isso não quer dizer que ela não ame os pais, né? E aí a gente vai construindo isso. Por isso que esse modelo indulgente ele tem uma tendência a gerar a formação de pessoas que têm uma dificuldade muito grande em fazer uma leitura e reconhecimento do seu espaço privado e dos limites que existem em relação ao espaço do outro, porque ele continua sempre naquele formato que Freud nomeou lá da majestade, né? E de fato algumas crianças elas acabam detendo, né, majestade em casa e são os grandes definidores do que as famílias fazem, né, de como elas se organizam, né, de onde as famílias fazem as refeições, o que elas comem e assim por diante. Então, esse lugar de importância não
aristocrática para a criança é fundamental. A gente precisa, na verdade, entender que os pais são majestade em casa, né, sejam essa figura de referência constituída, né, por um casal, de um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres, uma mãe e um avô, e assim, né, uma avó sozinha, uma mãe solo, enfim, o modelo familiar aí não é o problema que a gente vai encontrar, muito pelo contrário, né? Tendo famílias que sejam amorosas, independente do modelo ou da estrutura familiar, a gente vai ter um bom desenvolvimento. Uma outra situação, naquele mesmo gráfico que eu estava comentando, é pouco afeto e pouco limite. Essa é uma situação que é uma situação de violência, né? A gente vai chamar isso de modelo parental negligente. Negligência é um dos tipos de violência contra a criança, lá junto com maus tratos e junto com a violência sexual. Além atualmente da violência cibernética, né? Essa coisa toda que está presente aí. Mas do componente parental, negligência talvez não, certamente é a pior situação. É a criança que ela é invisível, que ela não existe, né? Ninguém consegue enxergá-la de uma maneira apropriada e isso tem uma repercussão absolutamente danosa no funcionamento, né? No desenvolvimento dessa criança. Muito ruim, né? O modelo em que nós temos muita disciplina, né? Muito rigor, pouca flexibilidade e pouco afeto é o modelo autoritário. Então, muito ruim, muito precário, né? Gera pessoas muito inseguras, pessoas que não conseguem se enxergar como alguém capaz, né? Alguém que está sempre em uma relação de dependência, em geral na idade adulta, inclusive reproduzindo modelos de violência e de relações que sejam difíceis ou que relações sejam abusivas. Isso também é muito ruim. Existe um livro em particular que descreve muito bem como que uma relação parental pode ser danosa para o desenvolvimento, que é um livro que chama-se Carta ao Pai, do filósofo tcheco Franz Kafka. Quem gostar de leitura, acho que vale a pena ler. É um livro bem pequeno e o Kafka faz, do alto da sua capacidade cognitiva, ele descreve a relação com o pai dele, uma relação extremamente abusiva, uma relação de muita autoridade, e ele consegue fazer essa perspectiva muito bem. E por fim, a gente tem o modelo que a gente espera, né, que é aquele modelo que tem um equilíbrio entre autoridade e limite, né? Certamente vocês já devem ter ouvido algumas vezes já a expressão, né, clássica que a gente utiliza, né, eu te amo, mas eu não concordo com tudo que você faz, né? E isso tem que estar claro para a criança, né? Os limites claros, os limites bem estabelecidos e assim por diante, de forma que a gente vai conseguir estabelecer de uma maneira muito mais clara para a criança. E nisso eu acho que tem um outro elemento fundamental no contexto formador da família, que trabalhar com as regras de uma maneira mais clara, e isso acontece muito frequente, né? As nossas famílias, ou nós mesmos, não conseguem, ou falham, na verdade, em discriminar a expectativa para a criança e acabam adotando estratégias punitivas que às vezes são desproporcionais, porque a regra está mal estabelecida. Eu costumo dar o exemplo, na verdade, né, de garotos, na verdade, que ainda não conseguem fazer algumas coisas. Um garoto de 12 anos que não consegue amarrar o cadarço, por exemplo. Ora, eu preciso olhar esse sujeito como ele é, né? E claro que a gente vai fazer uma avaliação de desenvolvimento e assim por diante, mas se aquele garoto não consegue amarrar o cadarço aos 12 anos, ainda que ele tenha essa idade que eu acredite que ele já deveria conseguir fazê-lo, eu preciso, na verdade, todos os dias antes dele sair de casa, ir lá e amarrar o cadarço com ele. Porque senão ele vai sair e ele vai cair, vai se machucar. Então, esse olhar individualizado para o sujeito, para o que ele consegue fazer, é o primeiro passo, na verdade, para a gente ajudar essa criança. O segundo é que quando a gente dá regras, as regras têm que estar bem claras, né? Então, eu posso pedir, na verdade, para o garoto ir ao quarto e arrumar o quarto, senão ele será punido. Né? E quando eu chego no quarto, o garoto pegou tudo que estava no chão, na verdade colocou em cima da cama, amarrou o lençol e está tudo certo para ele. Ora,
Se a minha referência de arrumar um quarto é diferente da diferença desse garoto, talvez ele tenha cumprido a regra que eu tenha determinado para ele. Por isso que a regra é importante ser bem dissecada. Então, o que eu digo para esse garoto? Olha, você pegue, na verdade, o tênis que está no chão, coloque na segunda gaveta, né, pegue o travesseiro e coloque em cima da cama, e dobre o lençol e coloque dentro do guarda-roupa. Com isso, eu vou discriminar exatamente a minha expectativa. E aí, para eu, na verdade, checar se foi atendido, a expectativa para que eu possa recompensar ou não recompensar, eu tenho uma clareza muito maior do que regras muito, muito amplas, que as pessoas, na verdade, fazem intuitivamente, porque dentro de uma lógica narcísica, e todos nós temos algum traço narcísico, isso é importante para a vida seguir, a gente tem a impressão de que é óbvio para o outro, que a minha verdade ou que os meus conceitos, eles são universais e eles estão claros para o outro. Mas veja, isso não é verdade nem para outros adultos, tampouco para crianças e adolescentes. Por isso que nós precisamos sempre checar esse processo todo. Isso é fundamental para que a gente possa fazer. E um outro elemento no contexto familiar também muito importante, entre os membros da família que constituem as figuras de referência e de autoridade, é consistência. Nós, em geral, na verdade, trabalhamos com o conceito de consistência parental. Então, quer dizer, o que uma autoridade da casa, seja pai, mãe, avô, seja próprio cuidador diz, tem que ser acompanhado pelos demais. A gente pode até discordar, mas a gente vai conversar lá na intimidade, na verdade, dessas figuras, longe das crianças, e eventualmente flexibilizar aqui ou ali, mas precisa ter consistência. Se não houver consistência, a gente vai ter um grande problema. Já concluindo essa dimensão do contexto formado família, eu queria chamar a atenção para um outro elemento que é importantíssimo, que é validar as emoções dos membros da família, incluindo as crianças. Em geral, nós temos uma tendência a deslegitimar a experiência de afeto das crianças, ou minimizar aquela expressão, aquela expressão ou aquela experiência emocional, de tristeza, de raiva e assim por diante. Hoje, sem dúvida nenhuma, a grande dificuldade no cuidado com crianças está em dois elementos fundamentais: baixa tolerância à frustração e dificuldade no manejo da raiva. Ora, eu posso e devo legitimar a experiência da raiva. E eu digo para a criança, tá tudo bem você sentir raiva. Quando alguma coisa acontece que você gosta, que você não gosta, ou quando coisa acontece que você não esperava que aconteça, ou quando eu digo não e você experimenta esse sentimento de raiva, eu entendo que você seja chateado, seja frustrado. Tá tudo bem você experimentar essa emoção. O que nós vamos fazer com ela agora? O que você pode fazer com ela? Uma criança, ela imatura, como do ponto de vista do desenvolvimento cerebral, vai acionar os recursos mais primitivos que tem para poder reagir ao estresse ou à situação aversiva, qual seja a agressividade. Então, vai ficar agressiva com as pessoas, pode quebrar objetos, pode usar termos que desqualificam os outros, e esse é um processo mesmo. Quanto menos desenvolvida a criança mais ela utiliza o recurso da agressão, quanto mais primitivo qualquer adulto mais no campo da agressividade é o repertório que ele vai acionar. Todos nós, em algum momento, quando somos frustrados ou experimentamos isso, temos agressividade ou agressão, a violência, como um dos elementos de repertório de solução dos nossos problemas. É que com o tempo a gente vai percebendo que esse é um método muito pouco eficaz e, portanto, eu deixo ele para a última instância, porque é o que vai trazer menos efeito favorável na resolução dos meus problemas, mas a criança não tem essa capacidade de traduzir isso. Então ela vai no que ela tem, que é esse processo todo. Se eu não legitimo, se eu não acho que a criança pode ficar triste, se a criança pode ficar com raiva e etc., isso vai piorar ainda mais. Então eu posso dizer para ela, olha, você está com raiva? Está tudo bem você ter raiva. Não te dá o direito de ser agressivo, e eu não gostaria que você fosse, mas se você quiser, na verdade, ir para um ambiente privado e conseguir, na verdade, esperar passar raiva, isso pode acontecer. Eu faço isso com as crianças que eu atendo, mesmo crianças que têm poucos recursos, como no SUS e etc., em que a casa pode não ter um espaço privado, mas você pede para a criança, junto com a mãe, escolher um ambiente que ela se sente protegida na casa, e naquele momento que ela pedir para ficar sozinha, a mãe também respeitar isso.
né? Ontem, uma das minhas intervenções num dos atendimentos foi exatamente esse. A família teve por compromisso, ao chegar em casa, eleger um espaço em que a criança seria respeitada no seu momento de dor, raiva e tristeza, e quando ela percebesse isso, ela teria o direito de pedir para ficar ali sem que fosse incomodada pela mãe, pelo irmão e assim por diante, mas com o compromisso de que assim que passasse aquela emoção, eles poderiam sentar e conversar e falar sobre o que aconteceu e pensar em outras formas de enfrentamento para que aquilo não acontecesse, ou se acontecesse, fosse de uma forma atenuada. Isso é um processo de que a gente vai ajudando as famílias, porque parece uma coisa simples, mas não é tão simples assim, né? Se a gente considerar, na verdade, famílias que podem ter vindo de uma estrutura outra familiar que tinha um modelo autoritário como um modelo prioritário, né? E, sobretudo, que possam ter sido vítimas de algum grau de violência na infância e adolescência, porque isso era muito frequente, né? Meninas que iam trabalhar muito cedo, né, e que tinham, na verdade, uma responsabilidade muito grande, né, já, na verdade, uma questão de trabalho infantil, sem que isso, na verdade, fosse muito claro, né, e normalizado, porque muitas vezes a gente não consegue nem perceber isso, né, porque o trabalho infantil também pode estar no contexto doméstico. E aí a gente legitimar essa experiência da família e da mãe e assim por diante. E por fim, sempre lembrando, a gente está sempre do mesmo lado, né? A gente tem uma tendência a olhar a criança principalmente, como um anjinho, né? E que, né, tudo acontece, na verdade, as pessoas não estão preocupadas, as pessoas estão sendo violentas e assim por diante, e pode até ser que esteja acontecendo, mas a criança nunca foi esse anjinho, né? Muito isento, na verdade, das dificuldades. Essa imagem que a gente tem da criança como anjinhos muito doces e muito serenos e muito tranquilos é uma imagem que vem lá da Idade Média, quando, né, a igreja começou a decorar, né, o seu interior, na verdade, com essa imagem de anjos representados por crianças, né? E aí veio essa imagem. Vou recomendar uma outra leitura para quem gosta de desenvolvimento infantil, que é a história social da criança e da família, de um autor que chama Philippe Henriet. É um livro que fala sobre a constituição dessa imaginética da infância e da família ao longo dos anos, e isso. Eu costumo dizer, olha, se a criança é um anjinho, de fato, provavelmente as vestes delas estão um pouco rasgadas ou puídas, as asas estão tortas, a areola está meio torta também, porque criança não é esse anjinho tão isento, na verdade, de dificuldades. Muito pelo contrário, cuidar de uma criança é difícil. A criança pode, como eu disse, manipular e vai fazer isso, e a gente precisa estar claro que isso pode acontecer, que está dentro do funcionamento normal. Isso não significa que aquela criança é uma criança que tem um problema de adoecimento psíquico de ordem psicopatológica. E esse cuidado que a gente vai tendo que ter. No contexto do desenvolvimento, entender esses elementos, né, para começar, é fundamental. E depois disso, né, junto com esse contexto formador escola, que eu comentei muito brevemente com vocês, a gente pode até pensar num outro momento para aprofundar um pouco mais no contexto da escola, o contexto família, que eu me detive mais com vocês, afinal de contas, a nossa intervenção ela vai ser basicamente com as famílias mesmo, e tem o outro contexto, que é o contexto individual dos recursos, que pode inclusive passar pela experiência ou pela condição da criança portadora de algum transtorno mental, e isso poderá acontecer, né? Mas a primeira questão, na verdade, que a gente vai avaliar é quanto essa criança está desenvolvendo de assertividade. Assertividade é um termo que algumas vezes as pessoas fazem uma conceituação distorcida. Assertividade é a capacidade que nós temos de expor as nossas opiniões, nossas vontades, nossos desejos, ainda que sejam em divergência com o nosso interlocutor, de uma forma que seja respeitosa e que não seja violenta com o interlocutor. Eu gosto de definir isso de que assertividade é a capacidade que nós temos de conversar sobre qualquer coisa, incluindo temas tabus como política, futebol e religião, de uma maneira que seja saudável. Se eu tenho, na verdade, essa competência bem desenvolvida, eu poderia, na verdade, conversar com qualquer pessoa, com qualquer ideia muito diferente da que eu tenho, respeitando a opinião do outro e me manifestando sem desqualificar a opinião do outro também. Isso é importante para a gente
que seja treinado com a criança, e é importante que a gente acesse isso com a criança também para ver o quanto isso está desenvolvido, né? Isso vai passar por a experiência de quanto, na verdade, a criança consegue nomear suas emoções, como que nós, adultos de referência, conseguimos também fazer uma leitura boa da criança e nos comportar de forma assertiva, dizendo para a criança também isso de uma forma respeitosa, legitimando, assim por diante, que eu estava conversando um pouquinho anterior. E resiliência, que é um termo que eu nem preciso me prolongar muito, porque todo mundo já, né, do campo da saúde já está super bem trabalhado aí, essa habilidade que a gente tem de nos deformar diante de uma situação aversiva ou traumática, né, experimentar sofrimento, experimentar dor e voltar ao estado de normalidade, né? Eu sempre chamo a atenção disso porque às vezes as pessoas confundem resiliência como o fato de ser forte e ser robusto e ser intocável ou não ser frágil. Não tem nada disso, né? Pessoas, na verdade, podem ser muito frágeis, elas podem, na verdade, sofrer uma grande deformação, então, de um trauma, tem um sofrimento muito significativo, mas elas resgatam o seu funcionamento depois de um período de sofrimento legítimo e tocam, na verdade, a vida. O luto é um bom exemplo disso, né? De pessoas que conseguem sofrer, ter um sofrimento muito grande com o luto, mas dali a algumas semanas conseguem resolver as suas questões. A gente vai trabalhar isso com as crianças nos contextos de desafios, e é isso mesmo, né? A vida é cheia de desafios, a gente vai ter que trabalhar isso com as crianças para que elas enfrentem esse processo. E o adoecimento ele vai poder acontecer, né? E aí é importante que a gente tenha claro isso. Eu não vou entrar em detalhes sobre o adoecimento infantil do ponto de vista de saúde mental, mas é importante que a gente esteja de olho no desenvolvimento, né? Sobretudo para identificar precocemente atrasos no desenvolvimento que podem representar manifestações de deficiência intelectual, ainda que leve ou limítrofe, e isso vai implicar numa dificuldade, uma velocidade de aquisição dessas competências mais lenta, então tende a ser uma criança mais impulsiva, e por isso que é uma criança que também, por ser mais imatura, ela vai usar com muito mais frequência o componente de agressividade como o seu principal contexto, o seu principal recurso de solução de problemas até mais tarde na vida cronológica, porque, né, o desenvolvimento cerebral está um pouquinho atrasado. Eu sempre gosto de ter por referência a deficiência intelectual como uma doença em que a velocidade do desenvolvimento é mais lenta. E aí fica um pouco mais claro e até mais fácil de explicar para as famílias o que significa essa condição, desmistificando essa ideia de que a deficiência está ligada a uma declaração de incompetência eterna para aquele sujeito. É claro que ele vai precisar de um investimento muito maior. Quando eu falo investimento, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de investimento da escola, de tempo, dos pais, da própria criança, de esforço, de nós, profissionais de saúde, principalmente de fazer um investimento maior da sociedade como um todo daquele sujeito, para que ele tenha um desenvolvimento e minimização desses prejuízos dados por essa velocidade mais lenta. Junto com isso, a gente vai ter, né, as doenças que chamam mais atenção, que são os transtornos disruptivos, né, que são os que incomodam mais. Então, o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, do tipo predominantemente desatento, predominantemente hiperativo e impulsivo, que é o que mais incomoda, ou o tipo sem predominância. Nesse caso, a gente vai precisar de uma intervenção mais robusta, algumas vezes com o uso do recurso medicamentoso, que é principalmente dado pelo uso dos estimulantes, metilfenidato e as medicações da família, né, do metilfenidato. Então, pode ser que seja requerido isso, né? A gente poderá aprofundar também essa questão num outro momento. O transtorno de oposição e desafio, que é uma condição muito frequente do ponto de vista epidemiológico, mas que tem também uma sobreposição de sintomas que qualificam essa condição junto com o TDAH do tipo predominantemente hiperativo e impulsivo. O transtorno de oposição e desafio está ligado muito frequentemente a modelos parentais disfuncionais, e é aí que é um ponto fundamental, né? Se a gente consegue, na verdade, trabalhar com as famílias lá no início, como eu tinha dito para vocês, como tenho recomendado aqui ao longo dessa fala, a gente vai conseguir prevenir a ocorrência desse fenômeno, e prevenindo isso, a gente inclusive previne, na verdade, desfechos ainda mais preocupantes, como transtorno de conduta ou próprio transtorno de personalidade antissocial. Então, isso é uma questão muito valiosa. E aí, obviamente, as questões que estão ligadas à infância, que acompanham os adultos também, transtornos ansiosos que precisam ser bem observados, transtornos depressivos que podem acontecer nessa fase, transtorno bipolar, que apesar de ser bastante raro, também
pode estar presente ali e dificultar a relação da criança, e, enfim, os transtornos fóbicos e, obviamente, né, os transtornos mais graves que são relacionados ao próprio desenvolvimento, como é o caso do transtorno do espectro autista. Eu acho que nesse sentido a gente pode, né, entender essa integralidade do olhar da criança, e acho que nós, como profissionais, seja na atenção secundária e terciária, como é o meu caso enquanto especialista, seja na atenção básica, seja lá qual for a formação primária, com médico, enfermeiro, terapeuta ocupacional, psicólogo, técnico de enfermagem, todos os profissionais que estão envolvidos na atenção básica, esse olhar, né, para essas três dimensões é fundamental para a gente poder cuidar. E acho que isso é o mais importante mesmo. Lembrando uma máxima do professor Thomas Insel, de que os transtornos mentais, eles são doenças crônicas da infância, então é na infância que a gente precisa, na verdade, identificar esses elementos para que a gente possa prevenir ou identificar precocemente o desenvolvimento. Lembrando outra máxima fundamental, que a criança não é adulto em miniatura, então lembrem sempre disso, a criança tem que ter um olhar particular, específico, singularizado para a criança. E, por fim, lembrando que cuidar de criança é uma coisa sensacional, né? Maravilhoso. Né? Costumo dizer para os meus alunos da faculdade de medicina de que ser pediatra é ser feliz. Eu não sou pediatra, mas eu escolhi, na verdade, me associar à psiquiatria, que é a minha área primária de interesse com a infância e adolescência, me formando, e todo dia eu tenho certeza de que cuidar de crianças nos torna mais felizes. Então, queria que vocês também, aí do lugar de cuidado de vocês, pudessem experimentar sempre e reforçar esse sentimento de satisfação e do quanto a gente tem uma potência grande para mudar a curva de desenvolvimento e mudar a história das pessoas a partir de boas intervenções na infância, intervenções muito simples, intervenções que não requerem um conhecimento aprofundado de medicação, mas sim um olhar cuidadoso, acolhedor e amoroso para as famílias e para a gente mesmo, tá certo? É isso, muito obrigado pela atenção de vocês, agradeço o convite da Secretaria de Saúde para poder participar e espero ter contribuído, estou à disposição de vocês pelas vias de comunicação aqui da Secretaria de Saúde para sanar qualquer dúvida. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Acompanhem o resto da nossa programação. A gente ainda vai ter uma aula com o pessoal do LACEN falando sobre uma análise epidemiológica. Aqui no canal vocês vão poder assistir todas as lives depois, então segue, ativa o sininho, faz essas coisas todas para vocês saberem os conteúdos que a gente está postando, tá? Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui e uma boa semana para vocês.